GoCast no ar. Hoje para falar com Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e Marketing, agência de marketing esportivo responsável por inúmeros patrocínios no esporte brasileiro. Em 17 anos de história, a agência tem em seu portfólio ações de patrocínio e de ativação, envolvendo mais de 100 clubes do futebol brasileiro. Olha só que legal. Eu sou a jornalista Duda Estreves e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. E tem um recadinho para você. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia num clube de futebol. E como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Curso Mídia da Vitória, você já conhece? Entre nas nossas redes sociais da GoManage e se informe. Usando o código promocional Mídia da Vitória, você tem desconto nesse mês de lançamento, combinado? Agora sim, vamos apresentar aqui o nosso time. Norton Capel, jornalista, Zé Pedro, nosso diretor, hoje aqui participando com a gente também. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo ótimo, tudo ótimo. Então tá legal. Agora sim, Fábio, seja muito bem-vindo. A gente já estava aqui batendo papo antes mesmo da gravação, cheio de ideias. Seja muito bem-vindo aqui no nosso GoCast. Muito obrigado pela oportunidade, Duda, Norton, José Pedro. Espero poder contribuir com o podcast, que é um sucesso. Certamente vai contribuir muito. Você que há pouco tempo, né, recebeu aí o prêmio de profissional de marketing esportivo do ano na América do Sul, um prêmio concedido pela Confute Sudamericana. E a gente bateu um papo aqui anteriormente para saber como funciona a tua agência, que é cheio de coisa aí, de jobs. E eu queria saber, você divide em 4 plataformas, é isso? São 4 maneiras diferentes de trabalhar, várias ações que se pode fazer dentro do esporte. Exatamente. Nós trabalhamos... eu tenho um bom tempo aí de mercado, né? Estou há 27 anos no mercado. Minha atuação sempre foi dentro do esporte. Então, sou um dos dinossauros aí dessa indústria. Então, fiz mestrado em futebol na Inglaterra, há 20 anos eu dou aula. Inclusive, apresento um podcast também, que chama Patrocinei. Enfim, há 17 anos a Wolff Sports é a agência que vem atuando no mercado, é a agência que a gente costuma usar o slogan que mais fecha patrocínios no mercado. Então a gente tem um número grande de cases realizados, entre eles, por exemplo, o patrocínio de 104 clubes de futebol, negócios já realizados. Então, a nossa atuação ela é bem ampla dentro do esporte. Aí vai muito do que o cliente deseja, né? Se o cliente deseja fazer relacionamento, nós podemos ajudar. Se o cliente deseja ter a marca exposta através do esporte, a gente pode ajudar. Se o cliente deseja criar uma aproximação junto ao consumidor final, nós podemos ajudar. Se o cliente deseja realizar um evento proprietário, a gente pode ajudar. Enfim, nós no esporte nós temos aí uma capa, né, parece até aquela capa do vendedor de farol que ele abre e está vendendo tudo, né? Então mais óbvio que essa foi uma comparação assim meio chula da minha parte. A gente não sai vendendo os produtos, né? Mas a gente tem, na verdade, uma grande capilaridade. A gente acaba realizando os negócios de acordo muito com o perfil de cada cliente, né? Essa é uma das nossas plataformas, né, que a gente chama a plataforma customizada, tailor-made. Nós não somos a loja de terno com os ternos já semi-prontos pendurados, né? Nós somos o alfaiate. Então,
A gente busca informação e aí com o tecido nós fazemos um terno sob medida, que são os planos customizados. E essa é a plataforma 1. E aí nós temos as outras plataformas que, enfim, eu posso contar um pouco para vocês dentro aí dos assuntos que a gente vai abordar ao longo do podcast. Fábio, bem-vindo ao Golcast. Conta pra gente o teu case mais recente de sucesso nesse envolvimento aí de clientes e eventos e patrocínio. O que brilhou o olho da empresa aí nos últimos tempos? Puxa, é difícil separar um case determinado. Eu acho que nós temos 90% do nosso negócio ele está relacionado com o futebol, né, onde há a concentração do dinheiro, dos investimentos dentro da indústria do esporte. E dentro do futebol, como eu comentei, nós temos 104 clubes fechados. E aí tem muitas histórias para contar, histórias que eu eventualmente posso formalizar elas através de um livro, quem sabe um dia, quando eu estiver fora do mercado, para contar coisas que levantam cabelo. Tem que estar fora do mercado, Não Ô posso Zé, contar, eu achei que ele ia já dividir agora com a gente isso. A gente vai ter que esperar o livro, é isso? Tem histórias aí que muitas vezes eu conto elas na sala de aula. Eu dou aula no MBA da Trevisan, e aí antes de contar, obviamente, eu pergunto se tem algum jornalista, né? E se tiver, eu falo, bom, a partir desse momento você não é jornalista, em off, né? Como minha assessoria sempre me aconselha, né? Renata tá de parabéns, olha aí, ó, Renata fazendo tá um de bom parabéns. trabalho. Renata tá de parabéns. Renata tá sempre 3 passos na frente, né? Por isso que eu só ando com a Renata e com a pressa. E então, na sala de aula eu posso muitas vezes dividir histórias que eu não são histórias de bastidores, são opiniões que, óbvio, que se eu coloco elas num podcast, ou se eu escrevo eu sou colunista do mktesportivo.com, é um dos maiores portais sobre negócios do esporte. Se eu vou lá e escrevo uma coluna polêmica, eu vou deixar muitas vezes o portal feliz, mas eu posso fechar inúmeras portas. Então tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ser muito político trabalhando neste meio, e é por isso que muitas vezes eu chego em casa praticamente sem energia, até para brincar com o meu filho, porque muitas vezes você tem que engolir sapo ao longo do dia. Por mais que eu tenha 27 anos de mercado, pintam situações que você fala, não acredito no que eu estou vendo. Mas, assim, o mercado, acho que é legal dizer que o mercado está evoluindo. Então, aos poucos, nós temos encontrado um número maior de profissionais preparados para esse mercado. Alguns clubes estão virando SAF. Então, o Campeonato Brasileiro deve ser em breve uma liga. Então, o mercado está se profissionalizando aos poucos. Agora, assim, citando um case aí recente, interessante, nós, para não deixar o ouvinte sem a resposta à pergunta, nós fechamos o ano passado um patrocínio para o Tum Tum do Maranhão, que eu sinceramente nem sabia que esse time existia, com a Netflix. Então, esse é um caso interessante de patrocínio fechado que gerou um buzz, gerou um belo de um PR. Afinal, como eu disse, eu não conhecia o Tum Tum e muitos outros também não. E aí esse é um case interessante que a gente acabou fechando. Nós temos alguns cases também com clubes fora do país, alguns patrocínios, inclusive patrocínios pontuais. Então, interessante, acabei viajando, conhecendo a América do Sul, fechando negócios com clubes colombianos, uruguaios, venezuelanos, argentinos e assim por diante. Mas é difícil, né, de falar um case mais especial que o outro. A gente tem dentro do futebol aí esse número grande de patrocínios fechados com clubes de futebol. No vôlei, nós temos um case interessante que a gente levou a Nivea para seleção masculina e feminina de vôlei, foi um case interessante. Nós levamos, por exemplo, a Plastubos como patrocinador da NBB,
O patrocínio ele era no garrafão, enfim, patrocínios com golfe, com beach tênis, com vôlei de praia, tem muita coisa bacana aí que dá para mencionar. E às vezes eu menciono um case e, poxa, escutei o programa, você não falou daquele negócio que a gente fechou. Desculpa, o tempo é curto e não dá para dizer tudo. É que o esporte é tão apaixonante. Agora, Fábio, se o Norton não conheceu o Tum Tum, é porque realmente ninguém conhecia, porque esse cara conhece tudo e mais um pouco desse futebol. Não, eu conheci o Tum Tum, mas eu não conheci o case que o Fábio nos trouxe aqui, muito bacana. Viu? Ele Mas, conhecia o Tum Tum. Fábio, ajudando talvez a pergunta que eu vou te fazer, é o seguinte, para te não ter que citar, mas e até pegando o início da nossa conversa aqui, quando eu gostei da tua frase, tu falou que vocês não entregam um terno pronto, né? Vocês são alfaiates. Mas hoje, com essas transformações do mundo, da tecnologia, de uma nova geração, o próprio Zé Pedro aí trouxe o exemplo lá da Espanha. O que o patrocinador busca no futebol e o que o futebol busca no patrocinador? Qual é essa evolução para alguém que está há 27 anos no mercado e que possa nos ajudar a entender esse novo momento nessa relação? Porque teve um período aqui do futebol que era patrocinado pela Coca-Cola, depois teve os bancos, agora tem as bets, mas o que uma marca busca hoje no futebol? Bom, as marcas por muito tempo elas buscaram visibilidade e era só visibilidade praticamente. Obviamente não estou dizendo que são todos os casos, mas a grande maioria buscava exposição de marca. Então a pergunta era, qual o espaço no uniforme? Né? Então não havia um trabalho efetivo de ativação. Né? Quando você ativa um patrocínio de forma efetiva, você cria um elo, uma sinergia com o consumidor em potencial, com o torcedor. Né? Então, hoje as empresas, ao buscarem patrocínio, elas querem falar com esse torcedor e existem inúmeras possibilidades de se ativar um patrocínio e vai depender muito das características de cada patrocinador. Então, as empresas hoje, respondendo a tua pergunta, elas buscam essa interação, elas não querem só a visibilidade. Apesar que algumas ainda fecham patrocínio e se dão por satisfeitas com as contrapartidas que estão relacionadas à visibilidade de marca. Então, por mais que nós, como agência, nós venhamos a sugerir, olha, ativa, né? Faz isso, aproveita essa data importante da empresa, essa data importante do clube, essa feira, a gente cria ideias, muitas vezes o cliente fala, puxa, eu estou feliz com o que está acontecendo e óbvio, o cliente é sempre soberano, mas cabe a nós darmos ideias e ideias que sejam plausíveis, né? Que elas possam de fato serem efetivadas, porque tem muitas ideias aí que eu vejo, por exemplo, no papel, mas que na prática elas não funcionam. Fábio, até uma curiosidade, onde que barra essas ideias? É a questão do conservadorismo das marcas ou é grana? Quando não vai para frente, o que é? Olha, eu sempre recomendo o cliente até uma verba de ativação. Então, discute muito qual o percentual do patrocínio que você deixa para ativar. Depende muito do objetivo de cada empresa, porque existem inúmeras ativações que você não precisa colocar rios de dinheiro para conseguir proporcionar uma experiência ao torcedor e se aproximar dele. Geralmente, as ideias elas não são efetivadas por uma questão política, tá? Então às vezes você traz uma ideia para o clube e por uma questão política você não consegue andar com essa ideia. Às vezes eu já vivi situações que era mera preguiça, então o clube fechou o patrocínio, ele na cabeça do clube, né? Obviamente eu não estou generalizando, mas são situações que eu vivi, que são aquelas situações que eu falei que eu não posso nomear, né? Senão, Vai estar mas no eu já livro. vivi situações. No livro vai estar. Vai estar. São situações que, por exemplo, o cliente queria ativar, a ideia era plausível, mas quem estava dentro do clube achava que o fato de ter assinado o contrato, ele já o clube tinha que pensar já no próximo patrocinador. E aquele lá já estava resolvido. É do tipo,
deixa o cheque aqui e volta daqui a um ano para trazer um novo cheque. Nem se usa mais cheque, mas, enfim, o conceito é esse. O conceito é esse. E, na verdade, eu costumo dizer que não é difícil fechar patrocínio, o que é difícil é renovar o patrocínio. Porque quando você fecha um patrocínio, você vende uma ideia, né? Renovar o patrocínio é quando você consegue tangibilizar a ideia que você vendeu pela primeira vez. Isso é muito mais difícil, né? E os clubes, se você for ver o número de patrocinadores que passaram pelos clubes com contratos longos, não são muitos. Isso mostra que o cliente que está feliz, ele continua, né? A menos que ele tenha, obviamente, uma razão maior para sair do patrocínio, uma questão estratégica e tal, mas eu vi vários casos de empresas que saíram do patrocínio porque não estavam felizes com o que estava acontecendo. Eu costumo fazer um paralelo com um casamento, né? Se a lua de mel é aquela maravilha, os dois estão apaixonados, e quando de fato o casal chega na rotina, que é a segunda-feira, que tem que se conversar, que tem que, né, que tem que se esforçar, porque é uma relação, porque existe uma rotina, e cada um, ao invés de fazer isso, deita para um lado da cama e dorme, não conversa, que relação que você tem depois de um ano, né? Esse é o paralelo que eu faço com relação ao patrocínio. Você tem que estar próximo do clube, você tem que estar próximo do patrocinador. Se isso não acontece, não há relação, né? Porque vocês não se falam, não dividem as coisas, não realizam. Então, como o patrocínio do mercado, né? Do que o cliente tinha de visão como benefício em relação ao patrocínio para com o clube e vice-versa. Era uma coisa mais de visibilidade, colocar a marca na camiseta, ter a placa no centro de treinamento, backdrop, aquilo se resolvia por si só. Mas a questão é que a indústria evoluiu. Então já não bastava. Você vê que a mídia tradicional ela perdeu muito dinheiro nesses últimos anos. Por quê? Porque a tecnologia, né? Ela entrou forte no mercado e novos meios de comunicação, de entretenimento, de sinergia, eles tentaram e quem não se adaptou acabou perdendo espaço. E o futebol não é exceção. Então, a empresa que patrocina hoje, ela quer sim a visibilidade, ela quer sim falar com a massa, mas ela quer interagir com o torcedor. Essa é o diferencial. E quem não estiver preparado, quem não tiver uma estrutura interna que esteja preparada na questão profissional e também numérica para poder atender o cliente com qualidade, acaba tendo vida curta em relação aos contratos de patrocínio. Fábio, tem clubes que te procuram ou procuram a marca hoje ou esse movimento ainda não é o normal? E tu achas que poderia ser maior ou não? Olha, nós temos uma procura praticamente diária de clubes de futebol. Então, clubes de São Paulo, clubes dos outros estados. A gente recebe muitas solicitações de patrocínio. É um mercado que tem uma oferta muito grande, né? Então, os clubes eles estão sempre em busca de patrocínio. Hoje, o que ocorre no mercado é que a gente tem uma concentração em investimentos muito grande dentro do mercado de aposta e nesse mercado o processo está invertido, então a demanda ela é maior que a oferta, né? Por isso que os valores acabaram disparando, mas nos outros segmentos a vida continua a mesma. Os clubes têm procurado empresas do segmento financeiro, do segmento de construção e de outros mais segmentos para que muitas vezes aqueles números que são definidos em reunião de conselho possam ser alcançados. Fábio, eu gostaria de retomar um pouquinho agora a questão que a gente mencionou lá no início da nossa conversa sobre Kings League. Um dos motivos que são apontados por sucesso dessa competição é que houve todo um cuidado com o público jovem, que envolve inclusive as regras do jogo. Eu gostaria de perguntar para o professor Fábio, tá, como ele mesmo disse, aí há 27 anos nesse mercado e já passou por algumas gerações. O jovem de hoje é mais difícil de ser cativado, de ser apanhado, de ser
convencido a ficar junto no meio do esporte, dos jogos e tal? O que tá, não querendo, por favor, entrar numa tese sobre geração Z, mas por que se fala tanto, por que tantos estudos sobre essa geração especificamente e a dificuldade de capturar a atenção desse público? Uma ótima pergunta, e na minha opinião é com relação à tecnologia, a oferta de streaming, de conteúdo que os jovens hoje conseguem acessar na hora que eles quiserem, da forma como eles quiserem, e esse conteúdo, ele rivaliza com o conteúdo esportivo. Então, eu vejo isso em casa, né? Muitas vezes eu tô com o meu filho, quero assistir um jogo de futebol, e às vezes ele tá com o iPad do lado assistindo um programa, um streaming, e eu falo, vamos assistir o jogo. Não, eu tô assistindo aqui o streaming, né? Tô assistindo um programa. Então, hoje, nós temos uma dificuldade de, sim, concentração, porque é uma oferta muito grande. A pessoa pode estar na sala, mas pode não estar. Quando eu digo pode estar, pode não estar, é questão fisicamente ela está, mas a cabeça dela pode estar em outro lugar. Então, às vezes, está passando um jogo super legal na TV, e pode acontecer da criança escutar a narração, os gols, e acabar até separando, deixando o iPad do lado e prestando atenção no que está acontecendo na TV. Mas tem muitos eventos esportivos que são sonolentos, né? Então, se há um jogo de futebol que não tem qualidade, ele vai olhar, vai ver que nada acontece e vai se concentrar no iPad. Por isso que a Kings League, eu acho que ela chega num momento muito legal, porque como é um evento muito dinâmico, que tem um formato com a necessidade, com as características do que esse público atual jovem busca, ele está tendo esse sucesso todo. Explica para a gente um pouquinho quais são as características da Kings League que pegam o público mais jovem. Eu acho que o dinamismo do evento, né, a transmissão, o dinamismo, os nomes dos jogadores, dos atletas que estão envolvidos, também o formato, né, um formato mais enxuto, mais dinâmico. Muitas vezes se discutiu se o futebol, por exemplo, se 45-45 não seria uma minutagem muito grande para uma concentração de um público que de repente não tem, não fica 90 minutos assistindo um programa, né? Ele consome, mas consome de uma forma mais dinâmica. Por isso que a Kings League, eu acho que é um produto que inclusive já veio para incomodar uma La Liga da vida, porque a La Liga não é boba, sabe que ele tem um formato e um dinamismo que muitas vezes se discutiu se o futebol não deveria encurtar os dois tempos para poder ter um número maior de adeptos desse público jovem que assiste o futebol, mas que de repente não é tão vidrado como o público mais velho, que é no meu caso, que é o meu caso, né? Que, enfim. Nossa. E eu mesmo. É o nosso caso. O nosso caso. É o de vocês, o meu não. Eu preciso confessar que às vezes eu tenho uma certa dificuldade de assistir um jogo por 90 minutos. Eu tenho. Tem alguns jogos aí que e eu trabalho com um negócio, né? Mas às vezes me dá uma preguiça de assistir o jogo inteiro, porque um jogo, de repente, sem uma grande qualidade, ou muitas vezes são elementos que você não está acompanhando de perto, então você não tem a narrativa, a história. Por isso que às vezes, por exemplo, ir para uma série de futebol dentro do Netflix, como muito felizmente eles fizeram, né? Eles foram muito felizes, né? Eu quero dizer, por exemplo, na série do Sunderland, que é um negócio que você vai para os bastidores, as pessoas querem saber o behind the scenes, né? Por isso que o Sunderland foi muito legal, por isso que o Drive to Survive da Fórmula 1 é um conteúdo que pegou, o tênis vem nessa toada, a World Surf League, a Liga Mundial de Surf, também vem com esse conteúdo. Então, nós vivemos hoje numa geração de conteúdo, mas o conteúdo que as pessoas querem dar o play naquele momento. E elas querem consumir da forma que elas quiserem. Então, de repente, vou consumir 30 minutos,
e depois eu vou continuar consumindo. O jogo de futebol é aquela coisa, o esporte ao vivo, ele está acontecendo naquele momento. E às vezes aquele momento não é o momento que a pessoa quer consumir e não naquele formato. Então, por isso que a Kings League é um produto interessante e enfim, tem tudo para dar certo. Mas, Fábio, também tem isso que vocês trouxeram aqui, tem um paradoxo hoje, né, no futebol e até no próprio quem compra conteúdo, né? Porque as próprias plataformas de streaming foram atrás do evento ao vivo, e aqui no Brasil foram atrás dos jogos de futebol para gerar atratividade e para até gerar manutenção de assinantes, uma série de coisas. E as grandes marcas de streaming hoje estão, né, Paramount mais transmitindo, Star Plus transmitindo, a Amazon Video transmitindo futebol. Então, esse é um dos paradoxos. O outro é a própria, né, a FIFA na Copa do Mundo, o jogo ficou maior, mais largo, porque se compensou os tempos, né, de cera, que a gente chama, e agora a FIFA, lá o comitê chegou a pensar também em modificar, depois recuou. Então, assim, este é o momento do paradoxo, né? Das coisas estão bastante conflituadas para se chegar a alguma coisa concreta de evolução nessa transformação toda, não te parece isso? Sim, os conteúdos esportivos, eles se valorizaram bastante. O que nós temos que entender é se é uma nova bolha, né? Porque essa bolha dos direitos esportivos, elas já ocorreram a nível mundial e acabou, inclusive, dragando, levando algumas agências de marketing esportivo pro ralo, né? Quando eu digo valorização dos direitos esportivos, é assim, aquilo que está sendo pago vale, ou de repente a competição entre os players do mercado, e você citou alguns deles, eles estão levando a essa valorização, mas ela não se sustenta. Então, é importante que os players do mercado entendam de fato quais são as receitas, né, que elas podem vir num cenário pessimista, moderado e otimista, para de repente não ter 7, 8 players diferentes comprando direitos e transmitindo cada um jogo, né? E não ter receita, não ter fôlego para se sustentar isso. 1 ano de prejuízo, 2 anos, 3 anos, né? Então é importante que realmente os direitos eles venham num valor que seja um valor justo do mercado, porque senão se muda hábitos, né? Antigamente a gente tinha uma concentração muito das transmissões esportivas, o que também não era saudável, né? Hoje ela é uma distribuição tão grande que às vezes eu mesmo, trabalhando no esporte, não sei aonde o jogo vai passar. Então, não sei se esse número todo de players se sustenta, e não sei também se os direitos, os valores que estão sendo pagos hoje são valores realistas. O fato é que o conteúdo esportivo, ele sempre foi um conteúdo desejado, né? E essas competições, principalmente as internacionais, aí, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Liga dos Campeões, os torneios de tênis, principalmente os Grand Slams, são eventos que estão cada vez melhores, né? Na questão de tecnologia, na questão de entrega, na questão de relacionamento, de conforto. Então, nós estamos evoluindo como produto esportivo, né? Mas a questão é como é que vai estar esse mercado daqui 10 anos, né? Quantos players vão estar lá, que nível de valor nós teremos, e nós precisamos estar atentos sobre o público que consome. Então, por exemplo, o voleibol, há alguns anos atrás, começou a ter DJs em jogos de vôlei. Então, à medida que uma jogada, um bloco, um ace ocorria, havia uma determinada música que o DJ colocava, show de luzes. Por que isso ocorreu? Eles queriam transformar o jogo de vôlei numa discoteca? Não era isso, mas ele sabia que o público que gostava de vôlei estava envelhecendo, né? Que viu a evolução do vôlei, principalmente década de 80, década de 90, e o público que estava vindo não estava criando uma grande conexão com o esporte. Então é preciso mudar, é preciso se adaptar, e eu sei que
tem certas modalidades aí que são muito tradicionais e uma mudança, né, gera muitas discussões, muitas reuniões, mas é importante estar atento às novas tecnologias, aos desejos dessa nova geração, para não deixar eventualmente algumas modalidades aí que foram grandes lá atrás acabarem murchando e sumindo com o tempo. Isso que eu ia te perguntar, Fábio. Desculpa, Zé. A gente vê aí tantas inovações, tantas alternativas, mas aí no meio disso tudo tem uma paixão do torcedor, especificamente ali com clubes de futebol. A gente sabe o quanto isso mexe na nossa vida. Como lidar com essa paixão, né? Porque a gente está falando de inovação, mas ao mesmo tempo a gente tem um torcedor super agarrado à sua camisa, ao seu brasão, ao seu mascote, e aí de repente qualquer alteração já vira polêmica. Como lidar com essa paixão aí, medindo, equilibrando essa tradição com essa inovação? Eu acho que é importante sempre estar atento a essas novas tecnologias que estão ocorrendo. Então, por exemplo, alguns clubes estavam revitalizando, né, tornando as logomarcas com traços mais modernos. Teve clube, inclusive, que mudou, adaptou o nome. Isso tudo é válido, mas eu acho que, no final das contas, você tem que consultar o que sustenta a indústria toda, que são os torcedores, né? Então, por exemplo, o meu escudo, ele está passado, ele está ultrapassado. Se ele tiver, é legal ele ser analisado e, de repente, ser reestilizado com linhas que estejam antenadas com o momento, né? Com a modernidade, mas, ao mesmo tempo, é importante sempre questionar o consumidor, o torcedor. Porque se eventualmente você fizer uma mudança e essa mudança gerar uma insatisfação do torcedor, no final das contas, quem que importa nessa história? É o torcedor. Então, eu acho que é importante, sim, estar antenado com as mudanças, adaptações, seja logomarca, nome, mascote, o que for, mas sempre questionar, sempre fazer uma pesquisa junto ao consumidor. Só para contextualizar, né? Teve polêmica aí com a Raposa do Cruzeiro, teve polêmica com o Brasão do Curitiba. Então são coisas que acabam, né, mexendo com o sentimento do torcedor, mas importante também, né, que se esteja atualizado. E Norton. tem outra polêmica, Duda, que entrou nesse meio tempo, que foram algumas reestilizações dos escudos dos clubes feitas por inteligência artificial. Não me lembro se foi pelo Midjourney ou por algum outro desses programas que estão surgindo a todo momento aí para lidar tanto com imagens quanto com conteúdos, né? E eu até queria aproveitar essa questão, que é uma das que eu vejo sendo mais debatidas no momento, e perguntar para o Fábio o que ele pensa dessa entrada da inteligência artificial no mundo dos negócios, no mundo das marcas. Isso, claro, não dá para negar, né? A gente não pode assim fazer assim e dizer, não, eu não quero ver isso que está acontecendo, mas tem que ter um pouco de calma, né, Fábio? Nem tudo é perfeito, né? Ainda. Eu acho que a tecnologia ela é sempre bem-vinda, mas nós temos situações, negócios ou prestação de serviço que, por melhor que seja a tecnologia, o artificial não substitui o humano. Então, o humano ele cria, ele desenvolve, e o artificial, o nome já está dizendo, né? Inteligência artificial. Então, tem certas situações, por exemplo, que eu não trocaria um artista por inteligência artificial. Aí tem outras situações que a inteligência artificial ela acaba sendo benéfica para a prestação de serviço, para o que ocorre, por exemplo, durante um evento esportivo, seja na entrada, seja na saída. Por uma questão de segurança, a inteligência artificial, muitas vezes ela pode substituir de forma mais efetiva o que um ser humano pode fazer, mas não vou dizer que ela pode ser adaptada em todos os pontos e fatos dentro do esporte. Não, tem coisas que o humano sempre vai fazer melhor.
Fábio, o Golcast aqui é um grande incentivador e debatedor da questão do futebol feminino. A tua marca é responsável pela Ladies Cup. Qual é a tua opinião e a tua avaliação do futebol feminino no Brasil? E também pode nos contar um pouco desse evento aí voltado ao futebol feminino. Bom, nós criamos a Brasil Ladies Cup, que é a Semana do Futebol Feminino no Brasil. É um evento constituído de palestras sobre o futebol feminino e temas relacionados à mulher, ações sociais e um torneio de futebol. Nós já realizamos 2 edições, e, enfim, foi uma experiência muito positiva. O primeiro ano nós tivemos a final no Allianz Parque, com transmissão da Globo no Brasil todo. Na segunda edição, nós levamos o evento para o interior, nós tivemos a presença do Atlético de Madrid. Enfim, tem sido uma experiência muito positiva, porque o futebol feminino ele vem crescendo mundo afora, e no Brasil não é diferente. Então, ele vem crescendo. Não havia praticamente um calendário bem estruturado e estabelecido. Então, a Ladies Cup ela nasce dessa necessidade, ela nasce de um mercado sedento por um espaço maior para a mulher, né? E as empresas hoje elas buscam isso, né? Oportunidades iguais, né? Elas buscam se associar com o empoderamento feminino, né? E o futebol feminino ele tem várias características que estão ligados com os dias de hoje. Por isso que o futebol feminino no Brasil ele vem crescendo no interesse dos patrocinadores, ele vem crescendo no interesse da televisão. Óbvio que para o futebol, né, os números em relação ao futebol masculino estão muito distantes, mas o fato do futebol feminino ele vem crescendo ano a ano, e possivelmente a gente possa inclusive ter uma Copa do Mundo aqui, vai ser muito benéfico os próximos anos para o futebol feminino no Brasil, e espero que isso ocorra com constância, com o interesse de todos que estão envolvidos na cadeia, e não só montar o time feminino por montar, por uma obrigação que existe no mercado, né? Então, eu tenho visto assim, projetos que fomentam a base, o que é muito positivo, projetos que dão visibilidade ao profissional, e essa premiação vem crescendo ano a ano, né? Hoje nós temos um mercado exterior que tem diversas brasileiras, isso também é muito importante, e a qualidade do espetáculo ela vem melhorando. Então, eu vejo aí para os próximos anos de um franco crescimento do futebol feminino no Brasil. E esse ano, inclusive, nós realizaremos o Brasil Ladies Cup Sub-20. Então, é um evento para equipes Sub-20, serão 4 sedes, e é muito legal participar dessa história toda. É uma novidade que a gente vai trazer para o mercado, mas é muito legal participar dessa história toda, porque mostra que a nossa preocupação não é só com o profissional, mas também com a base do futebol feminino. Então, Fábio, só confirmando, teremos a terceira edição do Ladies Cup e a primeira edição do Sub-20 feminino. É isso? É isso mesmo. Espero só que minha assessoria de imprensa depois não fale para mim, igual o Tite, né, o que virou o meme lá, fala muito, não é? Não é assim a expressão? Mas é verdade, essa notícia aí do Brasil Ladies Cup Sub-20 é uma realidade. O evento ele vai ocorrer, e nós teremos a terceira edição do Brasil Ladies Cup, que, enfim, o mercado já entendeu que é um evento que não veio de passeio, ele veio para ficar, ele veio para agregar ao calendário e para ajudar o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil.
Gente, parabéns, assim, só queria dizer, sensacional. Hoje mesmo eu vi um depoimento ali da Formiga, né, ex-jogadora, dizendo o quanto era difícil lidar com muitas coisas, entre elas a questão de cabelo, né, tinha que deixar o cabelo comprido, aí ela ia lá e raspava o cabelo, né, passava a máquina. Então tu vê que luta, né, que essas meninas foram abrindo portas e que bom que a gente está vendo isso ser concretizado e valorizado, né, cada vez mais o futebol feminino. Parabéns aí pela iniciativa. O Norton tocou aqui na questão da entrada dos novos players aí nas transmissões esportivas, né? Os streamings, né? O YouTube, enfim, todos os canais digitais. Mas eu li há pouco tempo uma avaliação do pessoal da área de marketing de que haveria uma certa insatisfação por parte de patrocinadores com os resultados de patrocínios associados aos streamings, porque eles estavam acostumados àquela coisa maciça e massiva da TV aberta, que no Brasil ainda domina 80% do mercado, a TV linear, na verdade, né? Que divide, pega 10% mais ou menos para a TV a cabo. E que isso estaria fazendo com que muitos patrocinadores revissem os investimentos em streamings. Isso vamos botar naquela matriz, né? Isso é ameaça, isso é cláusula de barreira. Como é que você está vendo esse momento aí? O streaming corre risco de não decolar por falta de dinheiro, porque o dinheiro é o mesmo, né? Não tem dinheiro novo, né? Olha, é uma excelente pergunta. A gente, como eu disse, né, anteriormente, eu era muito acostumado a ligar num determinado canal e encontrar as principais competições e os principais jogos nesse canal. Os direitos eles acabaram sendo vendidos separadamente e hoje não é tão óbvio encontrar uma transmissão esportiva. No momento que você muitas vezes pega um jogo que numa TV aberta ela teria 30, 40 pontos, né, ou 25 a 40 pontos, enfim, depende muito do jogo de futebol, e leva para o streaming, você está limitando muito o acesso das pessoas por uma questão cultural e por uma questão financeira também. Porque, por exemplo, aqui no escritório, nós precisamos assinar todos os streamings para acompanhar e fazer os relatórios dos nossos clientes. Então, nós estamos assinando pelo menos umas 5 plataformas diferentes para conseguir ter todo o conteúdo que a gente precisa. Antigamente não era assim. Então, essa é uma conta que eu não faço porque a gente precisa disso. Então, é uma questão profissional. Mas, às vezes, o torcedor, ele ganha um salário, olha lá e fala, bom, eu vou ao teatro, eu vou ao cinema, eu vou levar meu filho, minha família para almoçar, para jantar, eu vou viajar, tudo, mas não dá para eu assinar 5 canais diferentes, 5 plataformas diferentes de streaming, que essa conta vai ficar meio cara, e então você não tem o mesmo acesso, né? Quantas vezes, por exemplo, próximo de um jogo importante, meu pai me mandava uma mensagem: aonde vai passar o jogo? E às vezes eu saía responder, e às vezes eu ficava envergonhado de trabalhar na indústria e não sabia onde ia passar o jogo. Então eu falava assim: pai, peraí, só um minuto. E aí dava uma pesquisada e respondia para ele, né? Vai passar em tal lugar, mas eu tenho isso? Não, você não tem. Ou senão, olha aqui, toma o meu login e senha e acessa para assistir o jogo, tá? Então, isso é a realidade, né? Isso faz parte dos dias de hoje. Né? E esse diálogo aqui que eu reproduzi, ele deve estar dentro da casa de muitas pessoas, e eu acho que tem muitas plataformas assim que estão fazendo investimentos grandes que não estão tendo lucro, não vão ter lucro aí nos próximos 2, 3 anos, mas estão investindo que o conteúdo é vital para que, enfim, a plataforma sobreviva a médio e longo prazo. Então, você vê aí, por exemplo, plataformas como o Netflix, ele vive do conteúdo, né? Ele precisa sempre estar lançando alguma série nova, que seja relacionada com esporte, que seja relacionada com ficção, com não ficção, enfim. Ele precisa desse assinante todo mês, aceitando pagar aquele valor, né?
E o esporte, ele sempre teve essa duração a nível mundial. Então, muitos estão fazendo apostas. E aí, a questão é, daqui 3, 4 anos, 5 anos, quantos desses players vão continuar? Existe espaço para tudo isso ou vou acabar, muitas vezes, voltando parte dos direitos para quem sempre fazia. Fábio, antes de eu pedir login e senha para o Norton, que ele deve realmente assinar tudo para eu ver os jogos do meu time, me mata uma curiosidade, o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube, que quadros são esses atrás de você aí? Ah, legal, vou ter o maior prazer de responder, porque 2 dos quadros, eles estão relacionados com a família, né? Esse quadro aqui, eu vou pegar a câmera, vou trazer mais próximo. Esse quadro aqui é um quadro em que tem a foto do meu avô. Ele jogou no Palmeiras, 43, e antes disso ele jogou no São Paulo, de 37 a 43, Valdemar Zaclis. Então, era a época de Leônidas da Silva, Valdemar de Brito, que, enfim, foi quem descobriu o Pelé, né? Valdemar de Brito era o melhor amigo do meu avô, padrinho de casamento dos meus pais, uma pessoa, enfim, que era muito, muito querida na família. E então, esses são os 2 quadros. O último aqui é um estádio de papelão, que é bem bacana. Aqui no escritório tem vários deles. Teve um final de ano aí meio entediante que eu passei, que eu comprei uns 15 desses e fiquei montando. Não tinha muito o que fazer no final do ano, né? E aí eu fiquei montando esses campos de futebol em papelão, e depois eu tive a ideia de comprar um acrílico, colocar o acrílico neles e colocar ao longo do escritório como quadros, assim, e como o ambiente aqui do escritório, ele é cheio das camisetas, dos patrocínios que nós fechamos, dos quadros, de camiseta assinada, fica um ambiente que respira futebol, esporte, e esse é o nosso objetivo aqui, para quando a gente trazer um convidado, um cliente, e ao mesmo tempo também como endomarketing, né? Como marketing interno, para as pessoas aqui. Tem 2 TVs ligadas com futebol, com esporte o tempo inteiro aqui, para as pessoas que queiram trabalhar com esporte, que estão trabalhando com esporte conosco aqui, né, fica um ambiente mais vivo, mais dinâmico. Então, esse é o objetivo. Sensacional, adoramos. O Nós duro, que... Eu imaginei que ele fosse atuar vender os estádios, hein, que ele montou. Já estava botando ele para vender o NFTs dos estádios, hein? Melhor, desse físico aqui, vende o NFT. Eu já estou agora num novo momento, já não é de papelão, agora eu já estou fazendo os estádios com Lego. Eu montei lá na sala de reunião, tem um estádio com 5.000 peças, já tem um outro aí que eu estou fazendo agora do Barcelona com 7.000 peças, e é legal. Eu acho que quem gosta do esporte nasce com esporte, assistindo o Copa do Mundo, Olimpíadas, colecionando álbum, jogo de botão. Então eu nasci dentro desse ambiente, num ambiente de uma família que a gente tinha um jogador de futebol, né? Enfim, já era aposentado, mas meu avô nasceu, já estava no DNA. Então é muito gostoso respirar, assistir futebol, montar os estádios, fechar negócio e dar aula e participar de podcasts bacana como o de vocês, dividir um pouco dessa experiência. Agora tem uma última pergunta, obrigatória. Desculpa, Eduardo, sei que tu vai encerrar, mas o Fábio é palmeirense, São Paulino? Essa é uma pergunta que infelizmente eu não posso responder, porque o Batman, não, apesar que teve uma série lá que foi revelado, né, que ele era o Bruce Wayne, né? Mas é um meio que é engraçado, né? Um meio que às vezes vem uma pergunta como essa e você sente que há um interesse e uma certa ingenuidade em relação à tua resposta, mas tem certos casos que as pessoas se importam com o que você fala. Então, na dúvida, eu prefiro
falar que eu sou Wolf Sports Futebol Clube, eu sou cliente Futebol Clube, a gente acaba... Nós temos hoje um camarote, por exemplo, no Allianz Parque, nós temos cadeira VIP lá na Neoquímica Arena, nós já tivemos um camarote no Morumbi. Então, nós hoje, por exemplo, somos a agência de patrocínio de imagem do Hendrick, do Luiz Guilherme, do Palmeiras. Então, é engraçado, porque às vezes você está num jogo de futebol, está fazendo um vídeo, coloca no Stories, ou tá acompanhando um menino, né, que você trabalha com ele, não, ele é palmeirense, aí passa uns 2 meses, estão falando que eu sou corintiano, depois falam que eu sou São Paulino, porque meu avô jogou no São Paulo, então eu prefiro deixar a dúvida no ar. Foi bem. Foi bem, saí bem. Não, saiu bem. E o fato do vovô ter jogado por 2 times também facilita o teu discurso, né, Fábio? Então. Ajudou demais. Eu já tive, legal, gente, adorei. Eu acho que para trabalhar com esporte, você tem que deixar a paixão de lado, que é a paixão clubística, tá? Você tem que participar ativamente com a prestação de serviço para gerar para o cliente a melhor experiência. Então, eu já tive situações, por exemplo, que eu estava torcendo contra o time do coração, que foi o time que meu pai me ensinou a torcer e tudo mais, e no final das contas você estava torcendo pelo cliente, você queria que o atleta desempenhasse melhor. Então, é muito importante numa indústria em que muitos ainda têm um ego muito inflado e você ser muito político no trato ou nas suas preferências, tal, para não atrapalhar no âmbito dos negócios, que é o que nós nos propusemos a fazer. Muito legal. Te entendo muito. Eu, como ex-repórter aqui, assino embaixo de tudo que você está falando, porque, olha, não é mole, não. Que legal você dividir não só todo esse conteúdo bacana aí, mas também esse bastidor que eu adorei, né? Neto aí, de jogador de futebol, tá no DNA, então que bacana te ter aqui com a gente, viu, Fábio? Obrigada mesmo, sucesso aí, que a gente possa se encontrar mais aí com novidades sempre. Puxa, muito obrigado aí pela oportunidade, espero ter agregado ao programa. Desculpa não ter respondido todas as perguntas, né? Tem aquela do livro e essa do time que de repente em off, como a minha assessoria fala, dá para falar. Mas enfim, foi um prazer e sucesso para vocês. Quando precisar, eu estou à disposição. Legal, estamos esperando então o livro que contará mais bastidores aí. E esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Nos segue e acompanha o nosso trabalho. Agradecendo então ao Fábio, um beijo e a gente se vê.